participantes, estamos juntos para um porvir melhor, conforme a vontade de Deus, sobre os ensinos de Jesus e com auxílio angelical dos mentores e colaboradores desse canal. Como vimos na lei anterior sobre civilização, vivemos em sociedade e essa interação converge para um apelo mútuo de compreensão e solidariedade. No quesito igualdade, temos que revelar o que está na questão 798 de Kardec. Perguntou sobre o futuro, em estarmos vivendo em uma única nação unida. A resposta da espiritualidade foi que isso não aconteceria, visto que a desigualdade natural do clima, costumes, necessidades diferentes geram observações diferentes no tocante à igualdade de saberes e que cada ator desse processo age de maneira diferente e se precisa adequar à convivência entre eles. Na lei de igualdade, que é o nosso foco, onde as questões de 803 a 805, que tratam da igualdade natural e desigualdade das aptidões. Isso nos traz reflexões bastante robustas no contexto filosófico da convivência humana. Nós já vimos também que fomos todos, sem exceção, criados simples e ignorantes e que estamos num processo de crescimento espiritual e temos como guia e modelo Jesus. Deve a cada um de nós buscar o seu aprimoramento intelectual e moral se quisermos alcançar esse porvir tão desejado. Isso não vai acontecer da noite para o dia, é um caminho de várias existências. Mas na lei de igualdade, a natureza da nossa existência perante Deus é que somos todos iguais. Kardec diz o seguinte: somos submetidos às leis divinas da mesma forma para todos. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Essa é uma visão simplista, mas com grande propriedade, para que possamos entender, pois estamos na infância desse entendimento e o nosso livre-arbítrio, carregado de orgulho, vaidade e egoísmo, nos impele a trilhar por caminhos tortuosos. Kardec pergunta na questão 804 por que Deus não nos criou todos iguais e com as mesmas aptidões? E a espiritualidade responde que Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menos soma de aquisições, isto é, livre-arbítrio. Teremos um programa exclusivo sobre esse assunto. A espiritualidade explica que, por conta desse livre-arbítrio, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade que obram. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros e o que lhes dá aptidões diversas. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Seguindo nesse pensamento, Kardec expõe sobre a desigualdade social, se ela é da lei natural. E os espíritos respondem que não. É obra do homem e não de Deus. É que isso um dia vai terminar, pois são eternas as leis divinas e a dos homens são mutáveis, como ficou explicado no programa anterior sobre legislação e espiritismo. E para aqueles que abusam do que lhes foi dado em abundância, há outros em uma existência posterior sofrerá as consequências de suas ações. Nada vai ficar impune, visto que diante da lei divina somos nossos juízes. No campo espiritual, não legislamos em
causa própria, como acontece aqui no plano físico. A lei divina é igual para todos. E diante disso, Rodolfo Caligares diz que urge compreendermos que, qualquer que seja a posição em que se achem situados, nós, os homens sapiens, subespécie do Homo sapiens, que é a denominação científica para o homem moderno, todos os homens são proletários da evolução. Somos permanentes assalariados. E que a diversidade de funções no complexo social é tão indispensável à sua harmonia quanto as variadas finalidades dos órgãos o são ao equilíbrio do nosso organismo. Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de ser sentimentos predominantes na Terra, quando compreendermos que somos todos irmãos, amando-nos realmente uns aos outros como preceitua a religião, haveremos um dia de sentir o reino dos céus em nossos corações. Para mim não existe esse lugar, é uma base de sentimento de amor para com tudo e com todos. O respeito mútuo, a moralidade plena, do conhecimento e do desejo de sempre fazer o bem, não importando a quem. Para terminar o programa, quero perguntar a você: se um irmão que já tem alcançado essa plenitude viesse e lhe convidasse a largar tudo que você tem hoje para buscar o reino dos céus, sua justiça e que tudo mais será acrescentado, qual seria a sua resposta? Deixa aí nos comentários e vamos criar uma corrente das sinceras relações humanas aqui no canal. Desejo a todos paz e luz.